Bom dia, pessoal! Como vocês estão nesse 2026? Eu espero que vocês estejam bem e que seja um belíssimo ano. Hoje eu decidi gravar aquele vídeo que eu estou há muitos anos devendo, que é o livro sobre as minhas estantes. O que eu tenho nas minhas estantes é uma espécie de tour por elas, né? E esse dia finalmente chegou, eu espero que vocês gostem. Eu não sei se eu sei gravar esse tipo de vídeo, porém, né, o não a gente já tem, então vamos tentar assim mesmo. E eu espero que vocês gostem. Isso pode demorar um pouco porque, convenhamos, eu tenho muito livro, se bem que nunca é livro suficiente. Eu acho que todo leitor passa por esse momento de nunca ter livros suficientes. Mas eu espero que vocês gostem, espero que a gente se divirta um pouco aqui fazendo esse passeio pelas minhas estantes. E eu vou dividir em algumas partes porque, né, convenhamos, é muito livro. Eu tenho um sistema de organização que é temático por ano, né? No caso, eu tento ao máximo colocar os livros dos períodos históricos parecidos, similares, juntos, e também por autor. Então, eu não coloco nenhuma outro tipo de classificação nos meus livros porque eu acho muito burocrático e eu não gosto. Eu gosto de uma coisinha mais assim com alma, né? Então a organizaçãozinha assim, mais com alma e personalidade. Então atende às minhas necessidades, né? Começando aqui pelo meu abajurzinho, que honestamente ele não serve pra muita coisa, ele só fica aí. E olha só, começando aqui pela minha cachorrinha também, a Phoebe. Essa daqui é a Phoebe, gente. Ela faleceu há umas 2 semanas e eu ainda estou aprendendo a viver com a ausência dessa coisinha que eu amava tanto. Ai, ai, enfim. Só quem tem cachorrinho sabe o que é isso, né? Ai, meu Deus, já começamos tristes, mas vamos melhorar um pouco. Aqui eu tenho meus livros de literatura greco-latina, literatura italiana, enfim, os latinos e os gregos, né? Eu tenho também essa edição da Bíblia, que é super, super completa, é um negócio interessantíssimo, do Frederico Lourenço. A tradução é de Frederico Lourenço e é uma tradução que eu busquei porque ela se pretende mais laica do que as outras que a gente tem atualmente, né? É claro que todo tradutor, todo escritor tem lá as suas crenças ou ausência de crenças, isso vai aparecer inevitavelmente em seu trabalho, porém, a partir das minhas pesquisas, eu percebi que talvez esta seja, para os meus propósitos, seja mais interessante, né? Porque eu tenho interesse no texto bíblico enquanto literatura, enquanto texto literário. E daí escolhi essa daqui. Ainda não tem, se não me engano, são 6 volumes, mais os evangelhos apócrifos que eu já tenho aqui, só que não saiu ainda os últimos 2. Então, espero que saia eventualmente, né? Daí, eu não vou esperar sair para começar o projeto, mas de alguma forma, irei fazer esse projeto aí. Tem os Lusíadas aqui, daí tem a Divina Comédia, a Odisseia, a Ilíada. Tem o Dom Quixote também, que eu comecei a ler este ano, mas eu parei porque eu me enfiei numa vibe meio Philippa Gregory, depois eu explico pra vocês quando a gente chegar lá. Tem aqui As Mil e Uma Noites, tenho também o Boccaccio, o Decamerão, eu tenho o Shakespeare aqui, né? Os livros do Dumas, Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis, do Victor Hugo, no caso, né? Jane Austen. E aqui a minha o meu mais novo vício. Está focando, minha gente? Acho que não, né? Que é a Dona Philippa Gregory com esse livro aqui, A Rainha Branca. A Princesa Branca, no caso. A Rainha Branca é o anterior. E eu estou lendo Philippa Gregory em ordem cronológica e sério. Que livros maravilhosos. Quando eu chegar nela eu explico mais pra vocês. Aqui tem todo... Ah, vocês viram meu quadro? Deixa eu mostrar meu quadro pra vocês. Olha como ele é belo. Ele é belíssimo. Imenso. Eu gosto de sentar e ficar observando ele, porque ele é maravilhoso.
Eu tenho aqui um monte de livro repetido de Jane Austen, porque eu tenho um problema, não vou negar. Então eu tenho algumas edições de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Tenho algumas edições de Mulherzinhas, porque, como eu disse, eu tenho alguns problemas, não estou negando. Tem aqui a minha estátua e uma espécie de santuário da Virginia Woolf. Tenho também alguns livros repetidos de Virginia Woolf. Eu tenho essa coleçãozinha aqui da Macmillan Books, que ela é maravilhosa, maravilhosinha. Por exemplo, tem esse daqui, ó. Far from the Madding Crowd, que é aquele livro do Thomas... como que é? Thomas Hardy, que é o Longe deste Insensato Mundo, alguma coisa assim. Que ficou traduzido, né? Traduziram como Longe desse Insensato Mundo. E é um belo livro. Tem um filme bem legal também. Enfim. Passando aqui para a parte de baixo, temos a minha florzinha. E deixa eu tirar aqui a querida. E tenho alguns livros do Clube de Literatura Clássica. Então eu vou ter aqui os latinos, né? Tem o Ésquilo, o Virgílio, tem com a sua Eneida, né? Eu acho que tem umas 2 edições de Eneida aqui nessa estante, meu Deus. Tem o teatro grego, vai ter Cervantes, vai ter Shakespeare, aquela galera lá que escrevia poemas muito longos. Então tem o Torquato Tasso, por exemplo, que eu ainda não li. Paraíso Perdido de John Milton, quero ler a Bíblia primeiro, para depois ler John Milton. Tem os livros do Hardy, que é muito... Eu gosto muito desse escritor, apesar de ser de uma depressão profunda. Tem aqui uns livros de apoios da editora Pedra Azul, do Trollope, né, que é um cara que aparece pouco aqui no Brasil, pelo menos nos últimos anos. E daí teve esse apoio e eu apoiei. E é isso aí, ele está aí agora. Mal Flanders, o Defoe. Se vocês nunca leram Mal Flanders, por favor leiam. É um baita livro legal. Gente, tá muito quente aqui e eu tô vendo... a minha câmera já tá esquentando, sabe? Tá um calor lascado. Aqui na minha cidade, ou a gente frita ou a gente morre de frio. Então, assim, não é fácil não. E eu sempre prefiro morrer de frio ou morrer de calor, porque o calor é insuportável. Enfim, voltando. Temos aqui o Dickens. Eu amo Dickens. Eu li muitos dos livros dele. Eu tenho quase todos, né? Tá faltando alguns, tipo Barnaby Rudge e o Dombey and Son. O Dombey Filho, né? Que a Pedra Azul tá trazendo com apoio. Por meio de apoio no Catarse. Eu já apoiei, vai chegar em janeiro. Espero que chegue, né? Porque eu quero muito ler. Então tem aqui Oliver Twist, que eu li esse ano, gostei demais. Tem o Nicholas Nickleby, que eu quero muito ler. David Copperfield eu estou lendo. Eu tenho essa edição da Kozak Naif também. Daí tem a Casa Soturna, sempre me interessou esse título. Tempos Difíceis é um baita livro legal, principalmente pra quem tá pra quem dá aula, ou sei lá. Que ele vai falar sobre... a educação por meio das sensibilidades ou educação mais racional. É uma treta que estava rolando no século XIX e é bem interessante acompanhar. Pequena Dorothy, Nosso Amigo em Comum. Qual é o outro livro do Dickens que eu li esse ano? Já até esqueci. Eu li algum outro. Bom, tem o Grandes Esperanças aqui, não sei se vocês estão vendo, mas eu amo Grandes Esperanças, é um dos meus livros favoritos dele. Aqui tem o Victor Hugo também. E o Wilkie Collins. O Wilkie Collins, eu confesso que eu só tenho ele aqui porque ele veio naquelas caixas, aquelas caixas de clube. Tipo, eu assinava o Clube Pedra Azul e veio o Wilkie Collins. Eu nem gosto desse cara. Mas assim, tá aí, um dia leremos, né? Tem o Victor Hugo com O Homem que Ri. Eu tenho outra edição aqui que é o da Martin Claret. Eu tô lendo por essa edição aqui da Martin Claret, porque é bem mais confortável e mais gostosa de ler. E, gente, que livro legal. O Victor Hugo, ele tem aquela mania dele de ficar enrolando pra falar as coisas, né? Ou então se detendo em uma série de detalhes que, por vezes, a gente fica meio assim, fala, meu filho, desata esse nó. Mas é legal. Daí aqui, continuando, a maioria dos livros dos séculos 17, 18, 19. Então tenho Anne Radcliffe, que foi uma das pioneiras aí do romance gótico, né, com os Mistérios de Udolpho. Ainda não li. Anne Radcliffe é uma autora que Dona Jane Austen lia, e supostamente, pelo que se sabe. Tem a Frances Burney também, que eu comprei por meio de apoio coletivo no Catarse da Pedra Azul. Então tenho a Andarilha, tenho
Carmila e Cecília, começou a chover, ai que delícia. E aqui tem mais edições de Jane Austen, porque, né? Por que não, né? E aqui tem umas espécies de fanfics de Jane Austen, inspiradas nos livros, que são muito boas, viu? Se vocês quiserem ler um livro bem legal sobre... que aumenta histórias e ainda... só que mantendo o respeito por ela, é esse The Other Bennet Sister, que vai falar sobre a Mary, o ponto de vista da Mary Bennet, aquela irmã antipática, troncha, do meio... A irmã do meio das Bennet. Gente, é muito legal esse livro. Eu gostei demais. E a Mary, a gente gosta da Mary depois desse livro. Esse daqui da Joe Baker também é um baita livro interessante, As Sombras de Longbourn, que também vai falar sobre orgulho e preconceito, só que do ponto de vista dos empregados. É interessantíssimo. Compensa muito ler este livro. Ele aumenta e enriquece a história de um ponto de vista que a Jane Austen não abordou. Temos aqui uns livros, livros de autoras que foram resgatadas, né? Autoras do século XVIII, XIX, que foram resgatadas aí pela editora Pedra Azul e trazidas novamente aqui para o Brasil, ou então, na maioria das vezes, pela primeira vez. Essa parte aqui ficam os meus Thomas Mann. Eu estou lendo ele em ordem cronológica, como sempre, né? Porque eu sempre gosto de ver a modificação de um escritor ao longo do tempo. Então eu tô em Sua Alteza Real, ainda não tive coragem para chegar em Montanha Mágica, porque honestamente, não é a época, não que eu tenha medo de livro que eu não tenho não, mas eu não tô afim, entendeu? Não tô afim ainda. Tem aqueles ali, né, que é o mesmo sistema das autoras desconhecidas resgatadas. Tem o Zola, o Sinclair Lewis, o Henry Fielding. Aqui tem a querida Virginia Woolf, que eu amo de paixão. Tenho o D.H. Lawrence, que eu amei, o Amante de Lady Chatterley, provavelmente por outros motivos que não os motivos que fazem as pessoas amarem ou odiarem. Eu tinha que fazer um vídeo sobre, sabe? Sobre esse livro, porque eu realmente amo esse livro. Mas os motivos pelos quais eu amo talvez não sejam os mesmos que a maioria das pessoas. Aqui, mais autores desconhecidos. Jim Webster é bem legal, viu? Eu li, então é legalzinho. Assim, não é bem legal, sabe legalzinho? Aquela historinha que você lê pra você ficar divertidinho na vida? Ali atrás tem a Anne de Green Gables. É a coleção da Anne de Green Gables, que é bem gostosinha também de ler. Aqui tem uns Jack London, tem o Ulisses do James Joyce... Tem o Godot, tem esse livro aqui sobre a Virgínia, que eu tenho uma certa curiosidade bem alta. Não acerta não, tenho uma curiosidade alta para saber o que fala esse livro. Aqui tem outra edição de O Amante de Lady Chatterley, porque eu também tenho aquela ali, ó, da Antofágica. E aquela da Antofágica, ela me irrita um pouco pelos desenhos, pelas ilustrações, que pra mim, meio que... pegaram um ponto do livro que, ai, pelo amor de Deus, ninguém merece. Mas deixa quieto, depois a gente fala sobre isso. Chegando aqui nessa estante com o meu bonequinho segurando suas folhas. Aqui eu tenho livros de romance histórico, em sua maioria, né? Tenho esse, Em Busca do Tempo Perdido, logo aqui, do Proust. Tem a Ayn Rand com esse livro altamente polêmico. Qualquer dia eu tenho que reler pra ver, né? Porque eu li quando eu era bem jovenzinha e eu lembro de ter gostado, mas hoje em dia talvez, né? Talvez seja outro rolê. Muito mais sabida, muito mais sábia como estou hoje em dia. Ali em cima tem o Joseph Conrad, eu tenho a Linha da Sombra, Lord Jim, Coração das Trevas. Tem a Alice Walker e a Maya Angelou, que são autoras que eu li esse ano. A Maya Angelou, eu li os 3 livros que estão ali, que são muito legais. É de uma fineza e elegância, sabe, a escrita. Gostei bastante. E a Alice Walker, eu já tinha lido A Cor Púrpura, eu reli esse ano e eu tô lendo agora O Segredo da Alegria. Dei uma parada nele também. Aqui tem o Bernard Cornwell, eu li esse daqui da trilogia do Arthur e eu amei. Tem essa outra trilogia do Graal que eu comecei a ler também. E tem esse daqui, que é as Crônicas Saxônicas, mas eu não tenho completo, porque são milhões de livros. Ali tá o Murakami. Aqui eu tenho meus russos, os russinhos, né? Tem o Sr. Fyodor Dostoiévski. Eu estou lendo
Os Irmãos Karamazov, eu tô no primeiro volume. Mas tá meio a passo de tartaruga, porque esse homem, ele suga as nossas energias. Tenho mais Dostoiévski ali, tem o Tolstói também. Aqui tem o Milan Kundera. Ali do Tolstói, eu li Ana Karenina e eu amei de paixão. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Tenho esse livro aqui do Musil, que eu nunca li, mas, né, um dia. Ali tem o meu querido John Steinbeck, junto com o querido William Faulkner. Então, são escritores que eu amo demais. As Vinhas da Ira é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. A Leste do Éden também eu gosto demais. E aqui tem a Natalia Ginzburg. Eu li todos os livros da Natalia, todos os livros que eu tenho da Natalia Ginzburg, se bem que esse daqui eu não li. A Família Manzoni. Tem o outro aqui, que é esse Todos os Nossos Ontens, tá ali, porque aqui não... é melhor ali, né? E aqui eu li esses 3 e falta a Família Manzoni e falta Todos os Nossos Ontens, né? Eu tenho 2 livros dela ainda pra ler. Daí aqui tem alguns livros sobre a história da Inglaterra. Se bem que o Bernard Cornwell ele escreve sobre a história da Inglaterra, né? Então ali em cima já tinha, mas aqui tem mais ainda. E eu estou ligeiramente viciada nisso aqui, gente, ó. Philippa Gregory. Eu meio que ignorava, porque tinha essas capas com essas mulheres de vestidões, e eu pensava, deve ser aquele soft porn meio bizarro, né? E daí eu ignorava. E não tem nada a ver. É bom porque eu quebrei a minha cara no preconceito. Não tem nada a ver com soft porn. E é muito... é muito bom. Ela é... Se não me engano, ela é doutora em estudos literários do século XVIII. E ela é... Se não me engano, ela é historiadora também. Então já gosto, né? E ela vai falar, ela escreve esses livros sobre os Plantageneta, né? Que tinha as casas divididos entre as casas Tudor e... Tudor não. York e Lancaster. E depois Tudor é posterior. Mas assim, York e Lancaster, a Guerra das Rosas, a Guerra dos Primos, né? A galera brigando loucamente ali, a Rosa Branca e a Rosa Vermelha. Uma treta sem fim pelo trono e é sensacional. Coloquei em ordem cronológica porque estou lendo em ordem cronológica. Eu já li A Senhora das Águas, A Rainha Vermelha, A Rainha Branca, A Filha do Fazedor de Reis e eu tô lendo agora A Princesa Branca. E, gente, sério, se vocês... Olha, que livros, é do ponto de vista das mulheres, tá? Então, a maioria quase todos os livros são as mulheres da nobreza e é simplesmente magnífico. Estou apaixonada. Aqui eu tenho mais coisas sobre Henrique VIII, né? Porque aqui vai chegar até os Bolena lá, né? Então aqui tem Henrique VIII naquela trilogia da Hilary Mantel, que é sobre o Thomas Cromwell, né? Então vamos ter ali o primeiro volume, que é a carinha gigante do Henrique VIII, a Ana Bolena aqui e o Thomas Cromwell. E assim... muito bom, eu comecei a ler, só que eu parei porque eu tava lendo a Philippa Gregory, né, então eu ainda não cheguei no Henrique VIII, quando eu chegar eu pego a Hilary Mantel. E gente, bom demais, aqui tem mais uns livros do Bernard Cornwell, eu já li Stonehenge, eu quero ler esse daqui, Tolos Imortais, que é sobre o Shakespeare, tô bem interessada. Aqui tem outros livros, esse daqui eu já li, tem vídeo no canal, A Honra Perdida de Catarina Blum. Tem Perfume, que é muito bom esse livro também. As Benevolentes ainda não li. Tem esse do Günter Grass, que é o Tambor. Se não me engano, ele era um escritor da Alemanha Oriental durante a Guerra Fria. Bem interessante. Eu leio... Tem poucas coisas da Alemanha Oriental. Pelo menos aqui na minha estante, né? Se vocês tiverem alguma dica, podem me passar, por favor. Tem o Rilke. Eu amo esse homem. Eu gosto muito desse livro, Os Cadernos de Malte, Laurits Brigge. Eu comprei um segundo, inclusive, porque é mais gostoso de ler. Tem os poemas do T.S. Eliot, que eu não sou muito chegada em poema, mas eu estou tentando me educar. E ali tem alguns livros, meio que literatura norte-americana. Tem o querido Cormac McCarthy, que eu amo de paixão. Tem a Joyce Carol Oates, que eu ainda estou decidindo se ela vai continuar na minha estante ou não, porque ela é uma sádica. E aqui tem o Ken Follett com Os Pilares da Terra junto com a minha caveira. Aqui eu coloquei os meus livros da literatura japonesa. Então, temos aqui um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Deixa eu passar pra lá pra vocês verem. Tem um dos meus escritores favoritos, que é Yasunari Kawabata. Então eu já li todos os livros dele, quase.
Eu acho que falta o Contos da Palma da Mão, que eu ainda não li. Que é esse daqui, ó. Esse livro de contos eu ainda não li. Daí tem também... Tá focando? Nem sei. Acho que tá, né? Daí tem esses livros aqui do... Esse livro de gato, né, que saiu. Eu tenho poucos livros de gato, porque geralmente são bem ruins. Um gato que amava livros, eu ainda não tenho opinião sobre... Ah, não, eu tenho opinião sobre esse sim, porque eu já li. Você tá vendo? Ele é tão meia boca que eu nem lembrava que eu tinha lido ele. Ele é bem mais ou menos, viu? Tem que tirar ele pra colocar pra doação, não, pra trocar na sebo. Aqui tenho alguns livros que eu gosto bastante, que é, por exemplo, A Valise do Professor, A Querida Combini, eu amo esse livro. E tem as entregas expressas da Kiki, que também é muito fofinho. E tem alguns livros que eu quero muito ler, por exemplo, O Museu do Silêncio, da Yoko Ogawa. Eu tenho muito interesse, principalmente porque é museu e porque tem silêncio, duas coisas que eu amo. Daí, temos aqui Eu Sou um Gato, que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, que é a história do ponto de vista de um gato, gente, pelo amor de Deus. E ele é um dos clássicos da literatura japonesa, Natsume Soseki. Muito, muito bom. Relatos de um Gato Viajante, se você quiser morrer de chorar, esse é um bom livro. Norwegian Wood eu comecei a ler do Haruki Murakami, mas eu acabei abandonando, né? Um dia eu volto. Pachinko é um dos livros mais legais que eu já li também, é muito bom. E aqui eu tenho meus Saramagos, que é um outro autor também, que é amado por Moá. Eu gosto muito de Caim, eu já li o Ensaio sobre a Cegueira, eu li Claraboia, eu estou lendo atualmente o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas eu tô lendo bem lentamente, sabe? Bem lentamente. Aqui eu tenho o Amos Oz. Eu prefiro muito o Amos Oz nos ensaios dele do que na literatura. Porque a literatura, eu vou confessar pra vocês que não é lá essas coisas não. Aqui eu tenho livros que são do século 20 e 21. Eu não leio muito coisas do século 20 e 21 não. Diz a pessoa que passou, tá com toda a intenção de ler 15 livros de Philippa Gregory, né? Mas tem também uns livrinhos da Helena Ferrante, tem livros sobre livros, que são aqueles livrinhos sobre livraria, sabe? Que às vezes eu gosto para dar uma espairecida. E aqui eu tenho o Orhan Pamuk e o Salman Rushdie. O Orhan Pamuk eu li A Casa do Silêncio e eu li um outro livro dele, de contos ou ensaios, não tô lembrada agora o título, porque eu não tenho aquele livro. Ai, não sei, gente. Sei lá, o Orhan Pamuk, eu sinto que ele poderia ser melhor. Pelo menos pra mim, né? Olha como eu tô. Ai, meu Deus do céu. Olha eu querendo falar pro Orhan Pamuk ser melhor. Quem sou eu? Perguntem. Daí aqui nós temos outros livros aí do século 20, 21. Literatura contemporânea. Tenho... Esse daqui é muito legal, A Gangue dos Sonhos. Eu já li, é muito bom. Tenho o Queridinho ali, A Menina que Roubava Livros. O Queridinho dos anos 2000. Todo mundo lia esse livro. Era uma verdadeira febre. E é bem legalzinho também. Daisy Jones and the Six. Eu gostei demais desse livro. Foi uma das melhores leituras do ano em que eu o li. Um Homem Chamado Ove também. É muito legal. Tem os outros livros dele que eu ainda não li, que é o Minha Avó Pede Desculpas e Brit Maria esteve aqui. Daí tem alguns da Lionel Shriver, que é sensacional. A Família Mandible é um dos melhores livros que eu li. E precisamos falar sobre o Kevin Dispensa Apresentações. É um baita de um livraço. Aqui eu tenho um Dan Brown, né? Porque, eventualmente, de vez em quando, eu gosto de ler alguma coisa assim mais tranquila. E o Dan Brown eu nunca li. Na verdade, eu li o Código da Vinci quando ele saiu, mas eu era uma criança ainda. E eu, assim, eu lembro de ter gostado bastante, mas hoje em dia eu acho que a escrita dele não vai me interessar muito, não. Mas eu tenho Inferno aí pra tentar, né? Tem o Ingo Schulze, que também, se não me engano, ele é um escritor da Alemanha Oriental. Tem a Doris Lessing. Doris Lessing eu conheci por meio do Amante de Lady Chatterley. Ela faz uma bela introdução aos livros e eu achei muito legal mesmo. Aqui, nesse Tetris, eu tenho uns livros, tipo Era Uma Vez em Hollywood, os livros da Susan Hinton, que é Outsiders.
Susan Hinton fez muito sucesso nos anos 80, ela escrevia sobre adolescentes. Quando eu era uma adolescente, eu gostei muito de lê-la. Ali tem o Moulin Rouge, que fala sobre o Toulouse-Lautrec. Gente, eu adorei essa. É uma biografia romanceada, legal pra caramba. Dentre os livros aleatórios que eu tenho na minha estante, tem um do Sylvester Stallone. Cozinha do Inferno. Ele que escreveu. Ai, ai. Tenho curiosidade para saber como o Falcão, campeão dos campeões, escreve. Daí aqui tem mais uns livros aí do século XX. Tem a Sylvia Plath, que eu não tenho muita conexão com a Sylvia Plath, não. Tem o Stoner, que é um dos meus livros mais queridos. Eu amei esse livro, tá logo aqui. Tem Os Homens Preferem as Loiras, mas os Homens se Casam com as Morenas, da Anita Luz. É um livro são livros bem divertidos, que inspiraram aquele filme com Marilyn Monroe e Jane Russell. Eu amo aqueles filmes. Daí nós chegamos na minha estante das fantasia e das aventuras, e começa terror também. Então aqui eu tenho os clássicos da fantasia. Mark Twain, Daniel Defoe, Robert Louis Stevenson, Jonathan Swift e o Jules Verne. Jules Verne é muito legal. Mark Twain, eu li todos esses livros, os 3 livros, né? Eu amei Mark Twain. Eu gosto muito de A Volta do Mundo em 80 Dias. Eu tenho aqui uns contos de fadas do Andersen e do Green. Eu tenho também o Bram Stoker nesses boxes maravilhosos da Nova Fronteira. Os 7 Dedos da Morte e a Toca do Verme Branco. É bem legal. A Toca do Verme Branco inspirou o Stephen King a escrever Salem Slot. Como que é o nome? A Hora do Vampiro, ou então Salem, simplesmente Salem. Ele se inspirou, inclusive, em um livro que aparece aqui, que é The Verme's Mysteries, aparece lá em Salem também, bem legal. Vocês já assistiram aquela série chamada Salem Slot? É bem bom, hein, gente? É com a Adrian Brody, bem legal. Livro do Eduardo Spohr, Sobre Seus Anjos, Neil Gaiman. Esse daqui, que é uma trilogia das bruxas, é bem legal. Eu tô no Sombra da Noite, dei uma parada, mas pretendo voltar eventualmente. E daí aqui eu tenho Lovecraft, eu tenho Poe, que dispensam apresentações. Tem essa coleção super legal aqui da editora Clepsidra com a Etia, como que é? A Etia Editorial. É muito massa, muito massa. São livros do século XVII, se não me engano, e é muito interessante. São histórias de fantasmas clássicas, então tem Fantasmagoriana, que é bem bom. Eu fiz um vídeo no canal. Um vídeo bem antigo, na real. Tem o Aparicionista, o Necromante, o Vampiro do Polidori, que é aquele cara que escreveu lá na Vila Diodati com a Mary Shelley e o Percy Shelley, aquela galera. Frankenstein, da Mary Shelley, eu tenho 3 edições, porque por que não, né? Tem uma do Clube de Literatura Clássica, tem a da Dark Side e tem a da editora Clepsidra, que é muito boa. Tem muito texto interessantíssimo, se aprofundando na obra, é legal demais. Daí aqui eu tenho uns livros de contos fantásticos. Então, tenho contos de fadas, é tudo a editora Wish, essa coleção aqui. Os contos de fadas sombrios, contos de fadas nórdicos, os celtas, os asiáticos e os eslavos. Tem também alguns de Natal. É muito linda essa coleção. Tem aqui esse daqui também, que são contos dessas autoras, a Edith Nesbit, a Ellen Montgomery, que escreveu a Anne de Green Gables, e a Mary Elizabeth Braddon. Essas mulheres escreviam contos sinistros e eu adoro. Aqui tem aqueles livros da Wish também, que é os Penny Dreadfuls, né? Então tem o Sweeney Todd e a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Bem legal, já li os 2, bem legal. Aqui começa meu vício, né? Em Tolkien, basicamente em Tolkien. Aqui eu tenho aquela edição belíssima das Crônicas de Nárnia, tem também a História dos Gnomos. Esse livro, gente, ele é tão bonitinho. Ele é uma graça, não sei se vocês já viram. Mas olha que fofo. Ele é bem grandinho, assim. Ele é lindo demais. Tenho Como o Grinch Roubou o Natal, eu adoro o Grinch. Tenho as cartas do Papai Noel do Tolkien também, que, né? Por que não? Tolkien nunca é demais. Tenho o Atlas da Terra-média, o Hobbit anotado. Tem uns marcadores aqui no meu belo copinho.
E daí eu começo com Tolkien, para lá, Tolkien para cá. É uma festa do balacobaco de Tolkien. Eu tenho algumas edições repetidas, mas porque assim, eu nunca vou me desfazer desta edição, por exemplo, de Silmarillion ou do Hobbit. Silmarillion. Cadê o Hobbit? Aqui. O Hobbit, porque foram as primeiras que eu comprei e eu tenho muito carinho por elas. Muito, muito carinho. E eu amo a tradução antiga. Porque foi com a tradução antiga que eu aprendi a amar a história. E daí é estranho quando você pega uma tradução nova e você meio que, né, tem que se acostumar de novo com os termos. Mas esses livros da tradução nova também são belíssimos. Tô fazendo a coleção também da história da Terra-média, então tem até o 5º volume, se não me engano vai até o 12. Então tem muito chão pela frente. E tem essa coleção aqui das Brumas de Avalon, que é um dos meus livros favoritos de todos os tempos, pelo menos esse aqui. Esses dois eu não li ainda, porque eu acho que a história fecha aqui, né? Então tem mais outros, vários livros das Brumas de Avalon, mas eu não tenho interesse não, porque daí não foi a Marion Zimmer que escreveu, foi uma outra fulana lá. Aqui eu tenho uns livros de bruxas, porque já vamos entrar em Harry Potter, então tem livros de bruxa, que eu coloquei aqui toda a temática, ela, né? Tem uns livros de bruxa da Philippa Gregory, que eu tô bem interessada em ler, porque se não me engano ela não é sobrenatural, ela vai se falar meio que mulheres que queriam estudar eram colocadas em conventos ou eram queimadas, então assim, né, normal, acontecia todas as quintas-feiras. Tem esse livro aqui, As Bruxas de Bess Rock, da Dark Side Books, que eu não boto muita fé, porque honestamente os livros recentes, os livros contemporâneos da Dark Side Books têm a tendência de serem péssimos. Então, assim, né, de escrita, narrativa, tudo. Nora Roberts, ela é surpreendentemente boa para escrever coisas de fantasia. Então tem esse daqui. Essa aqui é uma trilogia. O tá lá na casa do meu irmão, eu acho, tem que buscar. Ou na casa da minha mãe, não sei, que ela ia ler. Esse daqui é a quadrilogia daqueles livros que inspiraram aquele filme do amor, da magia e a sedução, sabe? Com a... Como que é o nome? Meu Deus do céu. Com a Nicole Kidman e a Sandra Bullock. É muito legal o filme. Já li Lições de Magia, eu já li. E eu estou lendo As Regras do Amor e da Magia. Tá meio chato esse daqui, por isso que eu parei. Mas eu quero chegar nesse, da magia e a sedução. Daí temos aqui Harry Potter. Eu amo Harry Potter. Harry Potter fez parte da minha infância, da minha adolescência, e ele faz parte da minha vida adulta também. Temos aqui o livro do Michael Ende, não sei, porque ele é o homem alemão. E tem aqui aquelas belíssimas edições de Harry Potter, que eu parei no 4 porque a 5ª tá impossível de comprar, porque tá um absurdo inacreditável de caro. Daí, né, meninos e meninas, chegamos aqui nessa parte aqui da decepção profunda, que é o Sr. Martin. Então, chegamos aqui para nos decepcionarmos. Nossa, eu nunca vou esquecer quando eu comecei a ler isso aqui, gente. Que loucura que foi. Foi arrebatador. Eu fiquei lendo até terminar tudo, esses monstruosos, e daí, cadê, né? Cadê, né, Sr. Martin? Tem o Neil Gaiman, que ele fez uma obra de arte com Sandman, mas a ficção dele, a prosa dele, eu meio que não gosto muito, não. Tem a Cornelia Funk, que é bem legal essa trilogia, assim, uma trilogia mais juvenil, né? Mas é muito bonitinho, é interessante. A menina tem a língua de prata, né? Que quando ela lê, as coisas se tornam realidade. Ai, seria legal. Quer dizer, nem tudo, porque eu li cada coisa que só por Deus. Imagina tornar realidade sei lá, o BTK, por exemplo. Ele já foi uma realidade nesse mundo, mas já pensou todo mundo que lê? Ah, não dá, né? Daí tem aqui essa edição bem bonita de Good Homens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Esse é um dos livros mais engraçados. É um livro que tem partes muito engraçadas, porém tem um momento do livro que ele vai ficando muito chato. Tem ali alguns livros ainda da Dark Side Books. Tem o livro do Calari, do Pipoque Nanquim. Eu comecei a ler, mas assim, sei lá. O Silêncio da Casa Fria é um livro bem legal. E daí tem o Jonathan Stranger Mr. Norrell, que eu quero ler um dia. E tem o belíssimo Piranesi. Ai, gente, como eu amo esse livro. Ele é maravilhoso demais.